Com quem ficará a sua herança? Esse é um assunto que muitas pessoas não gostam sequer de pensar, mas pensar sobre isso pode evitar muita dor de cabeça para a sua família. E, ao fazer o seu testamento, você pode detalhar a partilha dos bens de acordo com a sua vontade. Eu sou Jéssica Arruda e esse é o assunto de hoje. Vem comigo! Eu já falei em um outro vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, sobre herança, né? E eu já falei pra vocês que no Brasil, uma pessoa ela pode dispor, segundo a sua vontade, de até 50% dos seus bens. Isso porque os outros 50% são dos seus herdeiros necessários, que nós já sabemos também quem são, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Então, fazer um testamento é algo de suma importância, porque se você não faz um testamento, a sua herança, na totalidade dela, ou seja, os 100%, vão para os herdeiros necessários, e se você não tiver os herdeiros necessários, vai para os herdeiros facultativos. Então, o certo mesmo é que você faça um testamento para que você possa direcionar, se você quiser dar a sua herança mais para uma pessoa, para outra, para alguém que não é da sua família, que não é seu herdeiro necessário, ou se você tem um filho que você acha que precisa receber mais que os outros, enfim, para quem você queira, para expressar a sua vontade, você tem que fazer um testamento. Primeiro, você precisa saber que aqui no Brasil nós temos 3 tipos de modalidades de testamento ordinário, que nós vamos falar agora, cada um deles, para que você possa entender e assim você possa saber qual tipo de testamento vai se encaixar melhor aí para a sua situação. Esses 3... Trava-línguas. Esses 3 tipos de testamento são o testamento público, o testamento particular e o testamento fechado ou cerrado. O testamento público, ele é o mais seguro de todos e ele precisa ser feito no tabelionato de notas, que é um tabelionato específico para os testamentos. E ele precisa ser feito na presença do tabelião e de 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas, elas não podem receber nada da herança. Tem que ser uma pessoa que não vai ser beneficiada com a herança. Mas, Jéssica, se eu fizer um testamento público, todo mundo vai saber o que está escrito lá no meu testamento, é? Não. Apesar dele ter esse nome, testamento público, ele é privado, ou seja, ele é sigiloso. Então, só quem vai saber o que está escrito é o tabelião, você que vai escrever e as 2 testemunhas. Quando você faz esse tipo de testamento, ficará um registro nos cartórios de que você tem um testamento e aí quando os seus herdeiros apresentarem a certidão de óbito, aí o conteúdo vai ser revelado. Uma das vantagens de se fazer um testamento público é que o testador, ou seja, a pessoa que está fazendo o testamento, né, ele vai ficar protegido, ou seja, ele não vai precisar ficar dando explicação do porquê fez isso, ele fica resguardado de qualquer conflito com os herdeiros e também de presenciar o conflito de herdeiro com herdeiro. Ou seja, ele faz o testamento, deixa ali expressa a sua vontade e após a sua morte, ao apresentarem a certidão de óbito, é que eles saberão todo o conteúdo do testamento. Nós vamos falar agora sobre o testamento fechado ou cerrado. Muita gente conhece como testamento cerrado. Esse testamento, ele tem um ritual muito bonito e bem diferente. Porém, ele não é muito utilizado no presente. Ele já foi muito utilizado, mas hoje em dia não convém fazer esse tipo de testamento. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Assim como no testamento público, o testamento cerrado, ele é feito no tabelionato de notas. Porém, ele tem uma grande diferença do testamento público. No testamento público, a gente viu que quem escreve o testamento e o tabelião e as 2 testemunhas é que saberão o conteúdo. Nesse testamento cerrado, apenas o testador, a pessoa que está deixando a herança, é que sabe o conteúdo que foi escrito ali no seu testamento. E gera vantagens e desvantagens, né? Se acontecer uma enchente, um incêndio, qualquer coisa que possa extraviar esse testamento, o seu conteúdo se perde e aí a vontade desse testador não vai acontecer, porque ninguém saberá qual foi a vontade dele e assim a sua vontade se perde. O testador
testamento cerrado, ele vai ser escrito pelo testador, ou se ele pedir alguém para escrever lá no momento, vai ser escrito pela pessoa, vai ser atestado pelo tabelião, assinado pelo testador, pelo tabelião e pelas duas testemunhas. Isso mesmo, assim como no testamento público também serão duas testemunhas, e essas duas testemunhas, como nós já vimos antes, não podem fazer parte das pessoas que serão beneficiadas com a herança. Após aprovado pelo tabelião ou pelo seu substituto legal, esse testamento ele começa a ser fechado, ele vai ser costurado com 5 pontos de retróis e vai ser selado com cera quente e marcado com um carimbo do cartório. E após a morte, esse testamento ele vai ser aberto na presença do juiz e dos herdeiros. Outra desvantagem desse tipo de testamento é que qualquer irregularidade que seja apresentada, que seja encontrada, ela invalida todo o documento. Ou seja, se por acaso o testador ele esquecer que 50% é dos herdeiros necessários, são dos herdeiros necessários, e aí ele vai e deixa 70% para apenas uma pessoa e não respeita esse limite de 50%. Automaticamente esse testamento ele já seria invalidado. Isso já é um motivo para invalidar esse testamento e assim a sua vontade não ser feita. Nós vamos falar agora sobre o testamento particular. O testamento particular ele não é feito no tabelionato de notas como os dois anteriores. E então ele não recebe a certificação do cartório e não deixa registros públicos da sua existência. E por causa disso ele é menos seguro do que o testamento público. Para fazer o testamento particular, você vai precisar de 3 testemunhas, que assim como nos dois anteriores, também não podem receber nada da herança. E esse testamento, ele pode ser feito a punho, né, de forma holográfica, escrita, ou, se você preferir, também pode ser por processo mecânico, tá certo? Escrito por computador e etc. Quando ele for escrito de próprio punho, ele deve ser lido pelo quem o escreveu, ou seja, pelo testador, na presença das suas 3 testemunhas. Certo, Jéssica, eu entendi. Temos o testamento público, que apesar do nome é sigiloso. Temos o testamento cerrado ou fechado, que hoje não é tão utilizado. E temos também o testamento particular. Quais os documentos necessários para fazer esse testamento, para ir até o tabelionato de notas e fazer esse testamento? Bom, você vai precisar do seu RG ou outro documento oficial com foto e as suas testemunhas também. E apesar de não ser uma exigência formal, é ideal que você leve os documentos que comprovam que aqueles bens que você está deixando são seus. Porque se tiver algum problema, não tem lógica você ir fazer um testamento, não apresentar os documentos, depois tem qualquer problema e assim o seu testamento não produzir efeitos. Então o ideal é que você junte toda a documentação necessária, toda a documentação comprobatória e você leve até o tabelionato de notas para que fique tudo certinho. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Foi muito legal falar sobre esse assunto que vocês têm tantas dúvidas. Testamento, herança, é algo que gera muita dúvida em vocês. Então, se quiserem deixar as dúvidas de vocês nos comentários, sugestões para os próximos vídeos, vai ser maravilhoso ouvir o que vocês estão achando dos nossos vídeos, tá certo? Espero que vocês fiquem bem, que Deus abençoe cada um de vocês em especial. Fiquem com Deus e até a próxima!